Nossa. E aquela transição, what the fuck foi aquilo, Namjoon? Eu não tava esperando, sabe? Ele canta amarguramente nessa música sobre tudo e todos que mudaram ao seu redor, né? Enquanto essa produção muda repentinamente de uma batida eletrônica industrial com influências do hip hop para uns acordes de piano e jazz, com até o tom da voz não mudou ali, sabe? Ficou mais suave e ficou parecido justamente com Forgetful, que a gente conseguia sentir o grave mais forte do Nami Roko. Olha, é isso então, cara. Cê é louco. Esse disco do Nam tá me lembrando um pouco After Laughter do Paramore, porque as batidas são bem animadas, é bem upbeat, só que as letras são muito tristes. E Mono já foi o contrário. A sonoridade era triste e as letras eram tristes, sabe? Tem que ir pra não chorar. Eu acho que essa se tornou uma das minhas favoritas, e olha que eu nem ouvi a Tidal ainda. Ah, eu me identifiquei muito com com essa faixa, justamente por eu viver no contexto parecido com não. Eu não vivo em hotéis, mas eu vivo em várias cidades diferentes. Então, eu sei como é se sentir sozinho, sabe? E às vezes você não tem escolha, você tem que fazer essas coisas. Porque é a vida, né? Então, ele passa uma sensação de solidão frígida aqui que eu entendo muito. Eu estou preso num quarto agora, também. Então, é... E ele também apresenta essa solidão frígida que permeou muito Mono em 2018, sabe? Então, Índigo, ele é um projeto repleto de reflexões do Nam sobre alienação, sabe?
Então na faixa, uma faixa pop, bastante influenciada ali pelo rock alternativo, o Nama ele canta sobre estar preso em quartos de hotéis, cercados por prédios que ele não conhece, sabe? Mas não é só sobre hotéis, mas sim toda vez que a gente se sente sozinho, sabe? Então, ele fala que ele aborda vários tipos de solidões, a dele com ele mesmo. Esse sentido de tipo, da fama, né? Porra, eu queria estar fazendo num lugar que eu realmente gosto e tal, mas não que eu não goste de estar aqui, mas é as partes ruins, é tipo, por exemplo, eu queria estar passeando pela cidade, mas eu não posso, sabe? Porque eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho as coisas da vida pra fazer, sabe? E também essa parte, é, eu até me perdi no raciocínio. Ele aborda a solidão amorosa, dele mesmo, e justamente sobre física também, né? Ele não tá podendo fazer o que ele quer. Legal. Eu acho que é uma das minhas favoritas essa. Junto com Change. Nossa, na real, todas as músicas. Vai ser difícil escolher uma favorita aqui, hein? Mas Lonely me pegou de um jeito foda. Closer também é muito boa. Bah, vai ser complicado aqui, gurizada. Uh, disco? What the fuck? Meu, o Namjoon fazendo disco. Eu nunca. Não que eu nunca imaginei, mas tipo, ele solo fazendo o. eh, Tá falando sobre Seu, né? Já catei. Parece uma continuação de Seu. Direto, assim. Pá. Isso que é bom por eu ter analisado toda a discografia do BTS. Qualquer referência, pá, cai na minha mão é peixe, parça. Ei. Meu Deus, eu acho que essa é a minha favorita. Caramba, uma é melhor que a outra, cara.
Essa letra me levou pra vários lugares também. E eu viajei aqui na cabeça. A música parece. É, a música me transmitiu muito aquele sentimento que ocorre no momento em que que o amanhecer chega. E aí é a hora de decidir que tipo de dia ter. É sobre você não deixar velhas memórias atrapalharem seu caminho, por mais que adversidades possam aparecer e você simplesmente não achar motivos pra viver. Então, a música tem influências do retro e groove. Opa, retro e groove não. A música tem influências pop retro e dance. E o groove da música é incrível. A música deu muito destaque ali pro groove e pras batidas de sintetizadores. Então casou muito ali com a impostação vocal dos dois. Então isso ficou muito interessante. E a música também ficou muito interessante. Talvez seja a minha favorita também. Eu acho que eu vou ter mais de uma favorita nesse disco. Porque é muito mais que simplesmente batida, sabe? Pra mim. É o que elas me fizeram sentir. Vamos pra próxima. O medo. Meu Deus, que bonito. Meu Deus. Cara, eu fiquei todo arrepiado. Eu já tô chorando. Essa letra. Ele é muito bonito. Eu vou falar no final. Mano, que bonita a cinematografia do videoclipe. Eu tô sem palavras pra. Eu tenho muita coisa pra falar, tem muita referência já, cara. E tem até Ed Come ali. Ai, meu Deus do céu, cara. Essa música foi feita pra mim. Ele escreveu pensando em mim essa música, eu acho. Caralho.
Cara, foi o MV mais bem investido da carreira do Nam, definitivamente. BTS talvez não, mas deve ter sido um dos, né? A tempestade antes da bonança. Nossa, cara. Esses. Ai, me lembro da primeira turnê dele, da Red Bullets. Onde ele começou, né? É Red Bullets a turnê? Eu não lembro. É Red Bullet o nome. O microfone. Essa legenda em português tá meio errado, mas eu entendi. Two words, Damien. Ele pegou um pouco de influência ali no The Most Beautiful Moments também, né? Porque ele postou várias coisas que davam a entender que era pra Yet to Come, mas também muito sobre sobre essa era do Nam também, como é o fim justamente dos 20 anos dele, né? Dessa fase. É justamente sobre The Most Beautiful Moments também, né? Da vida dele. Ok. Sentem que lá vem eu falando por 20 minutos. A gente pode perceber, o videoclipe conta uma história em ordem cronológica, como a gente pode perceber. Por isso que eu fiquei quieto, queria prestar atenção também. Não ia dar, ou eu chorava ou eu prestava atenção. Ai, não, Jun, você é um artista do caralho. A gente pode perceber que em um momento ali no videoclipe ele tá passando por turbulências sombrias e depois ele se encontra junto a flores. Então é como a gente pode perceber ali que em um momento ele está passando por turbulências sombrias e depois ele se encontra junto às flores. E também tem ali que como se o palco fosse o seu paraíso, então é onde o Namjoon ele se sente mais próximo de nós. E definitivamente aqueles light sticks foram uma referência à primeira turnê do BTS. Ele colocou muito ali onde ele estava e onde ele está agora, sabe? A evolução que ele teve durante todo esse tempo. Wildflower, na minha percepção, eu tô todo arrepiado até agora, é uma música que contém a própria esperança
desejo e angústia do Namjoon, que em vez de, por exemplo, que susto! Alguém fez um barulho muito forte aqui. Enfim, Wildflower é uma música que contém, como eu disse, a própria esperança, desejo e angústia do Namjoon, que, por exemplo, em vez dele queimar todos esses sentimentos e tudo isso desaparecer rapidamente como uma luz, ele prefere se incendiar de uma maneira muito brilhante e viver como uma calma flor selvagem. Aí agora eu vou ser um pouco nerd, porque como eu sou de um curso de uma das áreas de biológicas, eu quero falar um pouco sobre a simbologia das flores silvestres para vocês. E porque tipo, faz todo sentido com o que ele tá passando aqui, sabe? Uma flor silvestre, basicamente, é uma flor que cresce na natureza sem ser plantada intencionalmente, sabe? Por exemplo, muitas flores silvestres são espécies nativas, o que significa que elas não foram trazidas de outro lugar para um determinado local. Ou seja, as flores nativas, elas crescem perfeitamente em equilíbrio com o ambiente, então elas estão destinadas a estar onde estão, sacou? Elas nascem e crescem onde elas deveriam crescer. É ali, sabe? Porque né, como é uma espécie nativa, é ali na região e foi. Então, as flores silvestres, né, elas se adaptam ao ambiente e prosperam em condições difíceis. Por exemplo, elas crescem em lugares que ninguém poderia esperar, como por exemplo um campo desolado, como foi mostrado aqui no MP do Nam. Foi tipo um campo totalmente desolado assim que ele tava. E a simbologia das flores silvestres, agora para uma parte sem ser da biologia, mas uma parte mais filosófica, elas representam tantas ideias que o Nam quis passar na letra dessa música, sabe? Que é não só na sua música, mas na sua vida também, que é equilíbrio, harmonia, liberdade e resiliência. Acho que é um dos fatores mais importantes que o Nam, desde do auto-intitulado dele, quer transmitir pra gente como artista solo, sabe? Tanto do BTS, tanto o Namjoon, líder do BTS, quanto o Namjoon, pessoa, sabe? Por exemplo, depois de incêndios, ahn, tanto florestais ou, sei lá, culposos, ou até os naturais, as primeiras plantas que voltam a crescer são geralmente as flores silvestres. E muitas delas, muitas, como a gente pode ver aqui no MV também. E essas flores, elas crescem muito rapidamente e espalham muitas sementes, estabilizam muito o solo. Então, sim, é realmente do fogo a flores, sabe? Wildflower Namjoon. Ele e essa parte assim, essa simbologia, essa realidade das flores silvestres podem ser justamente sobre isso que o Nam tá falando aqui nessa tempestade que a gente pode ver que da tempestade as flores, sabe? Antes da tempestade, depois da tempestade a bonância. É sobre realmente ele, como um incêndio florestal, ele conseguir sobreviver a tudo isso e conseguir crescer como pessoa, justamente como as flores silvestres, sabe? E aí conseguir rapidamente crescer e espalhar muitas sementes e estabilizar o solo. A música tem uma bateria atmosférica muito legal e batida de sintetizadores que, sei lá, eu me levou, sabe? E como o próprio título sugere, o videoclipe ele segue um tema bastante sereno e natural, né? É um. Eu não sei explicar. Eu senti uma serenidade muito grande. Uma coisa que eu me identifico muito com o Namjoon, e por eu ser artista também e compor minhas próprias músicas, é que o Nam, ele sabe transformar a dor em arte. É como se ele definitivamente pegasse o esterco, que seria uma dor, e moldasse esse esterco para que ele virasse outra coisa, sabe? Por exemplo, um vaso. Então, isso é muito interessante. Então, por exemplo,
é aquilo que eu falei. As outras pessoas veem um vaso e acham lindo e elogiam. Tipo, que vaso lindo, etc. Mas ainda é esterco. Muitas pessoas não veem a dor. O que tá sendo passado ali. O que foi passado ali pra chegar ali naquele vaso, sabe? E em pensar que em pensar que aqui em Wildflower e Arson contém uma mensagem justamente de acender a sua luz interior, em vez de desaparecer, me deixa bastante emocionado. São pontos de vista diferentes, mas sentimentos semelhantes de alguma forma, sabe? E a música ela tem um senso de coragem muito bem-vindo. E empresta justamente uma energia catártica que ecoa em algum dos trabalhos mais fortes do BTS, como Map of the Soul. Então é muito bonita mesmo. E é isso, sabe? Vamos todos ser flores silvestres na nossa caminhada, né? E vamos superar incêndios e sempre renascer como indivíduos. É que, tipo, eu choro porque eu entendo, sabe? Dói muito escrever coisas assim. Mas eu acho que a gente tem que escrever, né? Tipo, eu acho não, eu penso que a gente tem que escrever isso. Faz bem botar isso pra fora. E a partir do momento que a gente coloca pra fora, não é mais nosso. É de todo mundo, é uma rede que pode se identificar com isso, né? Porque no final, you will never walk alone. Nós nunca estaremos sozinhos. Ah, vai ter sempre alguém, pode ser próximo ou não, que entende como a gente pode se sentir, né? Não completamente, mas pode ter um senso assim e conexão forte. Uma leve balada de violão acústico, né? E a música lírica já tem um olhar muito promissor pro amanhã, né? E parece que ele tá cantando pra ele mesmo. O que passou, passou. Teve uma frase que é normal eu não querer. Cadê? Essa frase me acabou comigo. Cadê a frase? Está tudo bem pertencer em um lugar em que eu não quero pertencer? Essa piada é só. Pois.
No looking back, no. No looking back, no. No looking back, don't look back, no. No looking back, no. No looking back, 이제 네가 지켜줄까. Não sei nem o que falar, na real. Porque essa música é a vida, na real. É isso. As coisas mudam, mas a gente sempre carrega com a gente essas memórias misturadas. Foi bem forte. Encerrou de uma maneira muito bonita e poética, na verdade. Depois de Wildflower. É sobre isso. E ver o crescimento do Nama assim é outra vibe. Ahn, Nos últimos 10 anos, o Nam, ele viajou por um vasto terreno de gêneros e estilos musicais com BTS. Cara, muitos álbuns, muitos projetos. Então eles entendem música, sabe? E mesmo com esse lançamento solo, mesmo com esse solo, esses dates com auto-intitulado em mono, o Não, ele conseguiu se esforçar para explorar estilos que oferecem novidades sem se desviar muito de sua musicalidade estabelecida durante todos os seus projetos como artista solos. O disco ele tem um sentimento de maturidade, autoaceitação, principalmente crescimento. Eu acho que justamente os 20 e poucos anos é uma das fases mais bonitas e mais importantes da nossa vida, porque realmente moldam quem a gente vai ser como pessoa daqui pra frente, sabe? Então, é realmente um álbum muito forte, definitivamente o álbum mais forte do Namjoon. E justamente o disco ele foi criado com esse autocompromisso restabelecido, porque Índigo justamente é um retrato sonoro aventureiro do mundo interior do Nam. E é com certeza um trabalho de um artista que encontra a sua voz reunindo as influências que ressoam em sua alma, com a sua alma, no caso. E eu acho que é isso. É isso. Love yourself, speak yourself. Parece que o Namjoon finalmente tá restabelecendo a confiança para crescer e seguir em frente. E no caso, restabeleceu já dentro do projeto, dentro dos últimos anos, né? Ele cresceu definitivamente muito desde Mono, em que ele tinha muitas inseguranças ali dentro de algumas músicas e conseguiu demonstrar pra gente o amadurecimento desses sentimentos e visões. Muito legal. Definitivamente eu gostei de todas as músicas. Sério, não tem uma música ruim ou menos favorita. Todas elas têm a sua grande importância porque as letras são muito fortes e o disco tá muito bem fechadinho, né? Como eu falei, o disco ele tem um sentimento de maturidade, autoaceitação e crescimento, e é isso que ele aborda. Não que ele conte, tipo, não que as faixas se completem, mas ele conta uma história, né? E é um livro aberto do Namjoon, é o que tá na cabeça dele e na alma. Então, aborda muitas coisas com referência, como posso dizer, do comportamento humano, né? É como se esse álbum fosse justamente o mapa da alma do Namjoon, em que ele realmente descobriu como funcionam as coisas da chamada vida, agora que ele tá beirando. Beirando não, né? É,
que agora ele tá beirando os 30, né? Definitivamente Wildflower foi muito boa, Lonely foi muito bom. Ahn, teve tantas músicas boas, eu não sei uma favorita. Talvez eu deixe no meu comentário fixado o meu ranking, ou talvez não. Mas esse foi o vídeo de hoje, então, galera. Eu tô bem reflexivo. Eu fiquei cansado, na real, parece que esse álbum me sugou. Essa análise me sugou. Porque foi muito legal, sabe? E eu chorei horrores. Mas é sobre isso. O tempo é agora. A gente tem que chorar mesmo e se permitir e se identificar também. Então é isso. Não sei nem mais o que falar aqui. Deixa aqui nos comentários qual foi sua faixa favorita. Por favor, eu quero saber. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo da análise. Provavelmente eu não vou fazer uma análise aprofundada sobre esse disco do não, porque eu senti que tudo que eu teria que falar sobre esse disco eu falei aqui já. Então não necessito fazer um vídeo parecido sendo que já tem esse, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e falou!